Como cristãos, nós temos pelo menos dois tipos de luta: a luta externa e a luta interna. A luta externa nos causa um bocado de dor de cabeça e nos dá muito trabalho. São essas tribulações exteriores que eu e você enfrentamos quase todos os dias. E a maioria das suas, das minhas queixas são em razão das lutas externas, porque elas são muitas, as dificuldades que encontramos na nossa caminhada enquanto aqui nessa terra. Bom, de modo que enquanto as lutas externas são maiores e mais número, as lutas internas são piores, são mais fortes, são mais densas. São aquelas lutas que nós travamos com o nosso coração ou dentro do nosso coração. São as lutas com o nosso interior, com os nossos pensamentos, com as mentiras que Satanás planta no nosso coração, com a culpa que ele coloca e com a confusão que nós mesmos fazemos com relação ao amor de Deus por nós, a graça, o merecimento, a falta de compreensão de todas essas coisas traz constantes aflições, culpa e medo dentro de nós. E muitas pessoas, em razão disso, não gozam de paz, de alívio, de sossego. E até trocariam tudo para ter essa paz interior. Trocariam todo o dinheiro que têm, trocariam o conforto que têm, a saúde que têm, para ter essa paz e para ter um pouco de trégua no coração ou com relação às lutas internas. Até falariam, podia triplicar as lutas externas, pode piorar as tribulações, mas me poupa um pouco das lutas internas. E elas são causadas, como eu disse, ou Satanás lançando suas mentiras, ou a nossa própria culpa herdada do nosso coração caído, que tem dificuldade de interpretar certas coisas a respeito de Deus e a nós mesmos. E a primeira parte são as mentiras que Satanás planta. Como pessoas padecem nas mãos de Satanás quando elas aceitam as suas mentiras. Aquele sussurro dele, aquela seta e aquele dardo inflamado de forma sutil que ele lança na sua mente e no seu coração. São pensamentos que ele coloca, sentimentos que ele coloca, mentirosos, que tem como finalidade abater você, te angustiar, te trazer sofrimento, culpa, medo, dor. Ele mente. Como que ele mente? Como que essa luta interna se dá? Ele mente a você dizendo que você não é verdadeiramente filho de Deus. Quando você tropeça ou comete um deslize, ele mente para você dizendo: você acha que um crente verdadeiro faria o que você fez? Falaria o que você falou? Quando você comete algum deslize e peca, porque o crente peca com o seu marido, com o seu pai, com os seus filhos, com o seu esposo, e ele acusa você, e ele mente a respeito da sua verdadeira conversão. Diz: você não pode ser salvo. O salvo não pode sentir o que você acabou de sentir. Olha a amargura no seu coração. A amargura que ele mesmo planta. Ele planta uma amargura, um ódio, um julgamento alheio. E junto com a amargura ele planta também a culpa, a mentira, dizendo: como é que pode um crente sentir isso? Como é que pode um crente pensar isso? Então ele mente, dizendo que você não é filho de Deus. Ele não só mente, mas ele também coloca culpa em você. Ele diz que o estado do seu casamento está assim, é culpa sua. Que seus pais, os seus filhos não se convertem, por culpa sua. Ele diz que as coisas não estão melhores financeiramente na empresa, no trabalho, por culpa sua. Você é culpado de todo o mal que acontece na sua casa, na sua vida, na sua família. Olha a luta interna. Conviver com isso. Conviver com a dúvida da salvação. Conviver com a culpa de todos os males. Ele lança essas mentiras. E tudo isso através de mentiras que nós vamos aceitando. E começa aquele dilema, aquele sofrimento.
e tantas outras, acusação, culpa, medo, mentiras, que ele vai lançando. E poderia listar tantas e tantas outras ações de Satanás que trazem essas lutas terrivelmente internas, setas de todas as sortes. E ele não só lança mentiras, mas ele lança suas setas também com pecados. Ele faz você processar, gestar o pecado. Setas de imoralidade, lutas internas com cobiça, lutas internas com mentiras, lutas internas com ressentimento, com rancor, com ira. Satanás então começa a trabalhar e você começa a ter um coração inclinado para o pecado e para a carne, intenções ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, desejos ruins. Essa é a luta interna. Está acontecendo sem você falar nada, fazer nada. É o turbilhão que se torna o seu coração. Veja só. E talvez você está passando por isso. Você é uma pessoa que não tem paz por causa das lutas internas. E vai me faltar tempo para falar daquelas que são causadas pelo nosso próprio coração, nossas dúvidas e nossa ignorância acerca de Deus e de nós mesmos. Falarei em outro dia. Como vencer as lutas internas causadas pelas mentiras de Satanás, pela tentação que ele nos causa e pelos sentimentos e pensamentos pecaminosos. Como ter paz? Como arrefecer, diminuir um pouco essas aflições? Pedro diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Você não pode permitir que as aves voem sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que elas botem ovos na sua cabeça. Você não pode impedir a seta de vir, a tentação de vir, a mentira de vir, a provação de vir. Mas você pode impedir a seta prevalecer, o dardo inflamado causar efeito. Você pode impedir Satanás de botar seus ovos de mentira em você, de culpa em você, de medo em você, de tentação ao pecado em você, resistindo, não aceitando esses pensamentos nem esses sentimentos. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. De duas formas: em oração, Senhor, remove esse sentimento, esse pensamento, essa mentira, esse conflito interno. E segundo, o escudo da fé, a palavra de Deus. Você vai reivindicar as promessas e citar textos e orar textos e crer em textos relacionados àquela situação. Nenhuma acusação pode ser feita contra os filhos de Deus. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Dos meus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Dessa forma, você vencerá as lutas internas.